para a nossa breve meditação, meditar um pouco no Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 13 a 16. Na minha versão Almeida 21, diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas do velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que está no céu. Amém? Queridos, nesse tempo em que nós fomos obrigados a pisar no freio, porque estávamos numa correria frenética, eu, em particular, fui levado a pensar sobre a nossa vida como Igreja do Senhor nesse tempo. Não apenas como instituição, denominação batista, assembleia, mas me referindo a nós como igreja, que nós somos a igreja, a nós inseridos dentro de uma sociedade que não conhece o Senhor, dentro de uma sociedade que está completamente corrompida pelo pecado, que tem se enveredado por muitos caminhos tortuosos. Comecei a pensar qual tem sido a nossa influência para mudar toda essa situação. Qual tem sido a nossa contribuição? Porque a nossa vida como igreja, inserida dentro dessa sociedade, só tem sentido se a gente der a nossa contribuição para que as coisas mudem. Porque Deus colocou a igreja com esse propósito. Como eu sempre digo, é a única instituição na face da terra que Deus estabeleceu para mudar a cara desse mundo. Olha a importância do cristão no mundo. Vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai sair, já no final da história. A igreja vai ser arrebatada antes. Como é que vai ficar esse mundo sem a presença do Senhor e da igreja, que é o seu corpo? Vai ser um verdadeiro caos, um verdadeiro desespero. Pensando nisso, então, o texto que a gente leu é muito importante, ele é belo. O Senhor foi tremendamente maravilhoso quando fez essa aplicação, se referindo a nós como sal e como luz. Vós sois, ele não está dizendo vocês serão, aleluia. Nós somos sal da terra, amém? Olha como é que é maravilhoso quando a gente lê com atenção a palavra. Ele não está dizendo para a irmã Dejane que a irmã vai ser, mas que a irmã já é. Louvado seja o nome do Senhor. Então, gostaria de pensar um pouquinho sobre essa realidade em nossa vida como igreja. John Stott, um dos grandes servos do Senhor do passado, que deixou a sua contribuição tremenda teologicamente, foi professor na Inglaterra, um homem comprometido com a verdade. Ele disse o seguinte: a igreja foi colocada no mundo com duplo papel, como sal para interromper ou pelo menos retardar o processo da corrupção social. Olha que coisa importante. E como luz
para desfazer as trevas. Por aqui a gente já tem noção da importância da nossa vida, do valor que a nossa vida tem. Nós não somos inúteis, somos úteis nas mãos do Senhor, no seio dessa sociedade. Então a Igreja de Jesus, ela foi criada não para que ela se assemelhasse ao mundo, não para ser igual ao mundo, mas para impedir que ele permaneça nas trevas. O mundo jaz em densas trevas. Então, olhando por esse prisma, a presença do cristão no mundo não é uma opção, é uma necessidade, irmãos. A presença da igreja neste tempo no mundo é uma necessidade. Eu tenho sonhado com essa função da igreja de forma simples, que a gente pode estar exercitando e exercendo para mudar a cara desse mundo. Portanto, nesse momento, a gente vai então pensar um pouquinho sobre a influência do cristão no mundo como sal da terra. As bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, 6 e 7, em Lucas também tem uma parte boa. As bem-aventuranças fazem parte do Sermão do Monte, que Jesus pregava no período da sua estadia aqui, em que ele ia para os montes e lá o povo seguia e se sentava à sua volta, e ele podia então instruir e mostrar o caminho do verdadeiro cristão. As bem-aventuranças revelam o caráter do cristão. E esse caráter, ele é impresso em nossa consciência, em nossa vida, através da presença do Espírito Santo em nós. Desde o momento em que você aceitou a Jesus pela fé, esse caráter cristão, que faz parte do caráter de Jesus, foi impresso na sua consciência e na sua vida. Por isso que o inimigo não suporta a gente, porque quando ele nos vê, ele vê em nós as características da pessoa de Jesus. Aí ele treme. Já viram quando um cristão vai expulsar um demônio, ele grita, ele não, porque ele está vendo ali as marcas de Cristo Jesus. Aí ele treme e sai em retirada, né? Então, em primeiro lugar, o cristão como sal, uma das maiores utilidades do sal, nós conhecemos, é preservar certos alimentos, como peixe e carne. Quando eu peguei um pouquinho disso, em 1969, por aí, havia lugares que não tinha geladeira, não tinha energia, e eles então preservavam o peixe, a carne, no sal. E esses alimentos não apodreciam. Não é assim? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando o nosso Senhor disse que éramos o sal da terra, ele quis dizer que cada crente possui qualidades preservativas e temperantes que precisam ser manifestadas na sociedade, pois ela está se deteriorando, apodrecendo no pecado. Olha a nossa função como é importante. Então, diante dessa circunstância, a gente percebe que os conceitos éticos, morais, espirituais estão se esvaindo, a tal ponto, queridos, de que a honestidade não tem tanta importância mais para a nossa sociedade. A verdade, a integridade, a lealdade são qualidades raras hoje no nosso meio. E pela graça de Deus,
através da igreja, Deus tem trabalhado esses valores em nós. E temos podido preservar esses valores e precisamos disseminar esses valores através da nossa vida. Quando nos depararmos com alguma injustiça, quando nos depararmos com uma desonestidade, com uma mentira, precisamos nos opor seriamente. Ainda que as pessoas nos critiquem, mas precisamos valorizar esses valores, esses princípios. São inegociáveis. Inegociáveis. Se quisermos fazer diferença, se quisermos contribuir para que muitos possam desfrutar da vida cristã, precisamos ser rígidos, radicais nesse sentido, exercendo a honestidade, a integridade, a lealdade. Em contrapartida, estamos hoje vivendo numa sociedade em que dá valor mais à desonestidade, à mentira, à sonegação de impostos, ao suborno, o roubo, a infidelidade conjugal, a fornicação, a corrupção e outros aspectos que todos sabemos e que estão sendo aceitos hoje como estilo de vida. E o Senhor nos tirou desse mundo, o Senhor nos tirou desse sistema, o Senhor nos tirou desse estilo de vida e tem nos ensinado a viver uma vida saudável, uma vida que glorifique o seu nome, uma vida que o honre em todo o tempo e todos os dias, não em alguns momentos, mas sempre, sempre. Podemos até escorregar, mas não permanecemos caídos. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, servo de Deus jamais permanecerá caído. Nossa função como sal da terra, então, é preservar simplesmente essa sociedade dessa podridão. Então, veja o valor que nós temos, vivendo de forma íntegra, de forma honesta, custe o que custar, nós estaremos preservando a nossa sociedade. Agora imagine se a gente consegue alcançar nossos amigos, nossos parentes que não conhecem o Senhor, para que eles também possam viver esses valores que são impressos em nós pela graça do Senhor. Nós vamos ter uma sociedade mais justa. Em segundo lugar, como isso é possível? Jesus disse: tende sal em vós mesmos, lá em Marcos capítulo 9, 50. Tende sal em vós mesmos. Certo? Nós não podemos perder a salinidade. A salinidade do cristão é o sabor agradável de uma vida santa e pura. Uma vida agradável, santa e pura. Como servos de Deus, nós temos como viver essa vida. Jesus disse lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Firmados no Senhor, andando com o Senhor, em sintonia com o Senhor, não tem como a gente consegue viver essa realidade. Sozinho não, mas com o Senhor conosco, não é? Com os nossos olhares fitos em Jesus, não tem como oscilar. Nós vamos conseguir andar sobre as águas. Nós não podemos olhar para a tempestade, né? Para as ondas, mas se a gente olhar para Jesus, a gente consegue chegar lá. A nossa sociedade começará a ser preservada quando começarmos a viver esse evangelho puro e simples de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para Jesus. O que Jesus fazia no seu dia a dia? É aquilo ali que o Senhor quer que a gente exerça no nosso dia a dia. Quantas pessoas próximas e distantes dele
puderam apulanhá-lo pelas costas. Qual foi a atitude de Jesus? Em momento algum você vê Jesus falando assim: Senhor, que caia fogo do céu e queime todos eles. Qual foi a última oração de Jesus na cruz? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa deve ser a nossa atitude, por mais difícil que seja. É dessa forma que a gente consegue amar o próximo como a nós mesmos. Quando proclamamos, querido, o Evangelho de Jesus, fazendo parte da nossa experiência, quando cada cristão se deixa ser usado poderosamente nas mãos do Senhor, nas mãos do Espírito Santo, não tem como a gente não proporcionar sabor à vida e à vida daqueles que passam pela nossa vida. Já perceberam isso? Quando alguém chega para você e diz: você é diferente, tem algo interessante na sua vida. E a gente nem percebe que a gente está colocando sabor no ambiente onde a gente está inserido. E isso tudo por causa de Jesus. Porque Paulo diz que nós temos o aroma de Cristo Jesus. Eu nem preciso usar perfume da Rinodê, Boticário. Porque o aroma de Jesus que exala da minha vida, não é? Torna o ambiente agradável. Assim é a vida do cristão, irmãos. Nós não podemos nos sentir inúteis. Que nem aquela irmãzinha: ah, Senhor, eu não vou fazer isso não, porque a minha fé é pequena. Não importa. Se a nossa fé for, mesmo que seja do tamanho de um caroço de mostarda, pode mover montanhas, mudar circunstâncias. Não é o tamanho da fé, é a confiança naquele que pode todas as coisas. Se você tem uma fé desse tamaninho, mas se Ele mandou você fazer, faça, porque Ele vai mover montanhas. Eu tenho aprendido isso, irmãos. Deus tem feito coisas na minha vida que eu pensei que eu nunca ia ver. Olha que coisa tremenda, não é? Então, o nosso Deus é aquele que nos surpreende dia após dia. E nesses últimos tempos eu tenho vivido em crise interna, crise espiritual, em busca de respostas. Nós estamos vivendo num mundo muito complicado. Como viver essa vida cristã linda? Eu tenho me questionado e Deus tem falado comigo através dos sermões que eu tenho pregado, porque eu estudo antes para depois pregar, não é? E eu sinto a necessidade de falar com vocês e rogo a Deus que cada um de vocês enfrente a mesma crise, o mesmo conflito, porque é quando enfrentamos grandes conflitos espirituais internos, significa que Deus tem algo tremendo para fazer em nossas vidas. Então não temos conflito, as dúvidas, certo? Pô, a crente não pode ter dúvida, que não pode? Tem que questionar até a palavra, certo? Não duvidar que ela seja a palavra de Deus inerrante, que não contém erros. Mas nós podemos, se pintou uma dúvida, questionar: meu Deus, será que isso é verdade? Realmente esse peixe engoliu esse homem chamado Jonas? Ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um peixe? Como é que isso é possível? Sabe por que é possível? Primeiro, porque foi Deus que falou que isso aconteceu. Ah, mas isso aí não é suficiente. Mas eu tenho a afirmativa de Jesus que disse: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, o Filho do Homem também ficará 3 dias e 3 noites na sepultura. Não foi assim? No 3º dia, ele ressuscitou. Olha a ligação que Deus fez. Então eu não tenho dúvida. Se Jesus falou que ele ficou, quem sou eu para questionar com Jesus?
Amém, irmãos? Então, dúvidas vão surgir, mas o Espírito Santo nos dá a iluminação e o esclarecimento para vencermos as dificuldades. Só assim, irmãos, que nós poderemos exercer uma influência tal a ponto de muitos se voltarem para Jesus e serem alcançados, totalmente transformados pelo poder de Deus. Vivendo igual, a gente não vai impactar essa sociedade. Nós temos que viver esses valores, nós temos que viver sendo instruídos e guiados pelo Espírito Santo. Aí sim nós vamos impactar vidas. As pessoas vão ficar impressionadas com o poder de Deus. Não é com a nossa vida, não, é com o poder de Deus, com o agir de Deus na vida delas. Dr. Lloyd Jones enfatizou o seguinte: a glória do Evangelho é que, quando a igreja é absolutamente diferente ao mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, embora talvez no princípio a odeie. Então o que o mundo vai fazer? Vai olhar para nós, mas vai começar a dar ouvido à nossa mensagem. Ela vai doer, porque foi assim com a gente. Quando a gente ouviu a verdade, doeu. Não, que é isso, rapaz? Eu sou um homem santo. Se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Não era assim que a gente dizia e se achava? Mas a verdade do Evangelho mostrou que nós estávamos em densas trevas, longe do Senhor, longe da sua graça. E quando a gente ouviu isso, a gente sentiu. A gente, a princípio, resistiu, mas a graça do Senhor foi mais forte e nos alcançou. E o Senhor pôde nos transformar. Aleluia. Graça irresistível. Então, as pessoas lá fora vão começar a ouvir a nossa voz. Quando olharem para o nosso testemunho, olharem para a nossa vida, vivendo a simplicidade desse Evangelho. Aí eles vão dar credibilidade. Mas enquanto a gente não viver, fica difícil. A gente fica sem moral de abrir a boca e falar no nome de Jesus. Perceberam? Que coisa tremenda. Terceiro e último lugar, e se perdermos a salinidade? Se a gente perder o sal, se a gente perder o sabor, irmãos, isso é uma tragédia. Jesus, após ter dito, vós sois o sal da terra, disse, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Conforme alguns estudiosos comentaristas, o sal que perdia a sua salinidade não prestava para mais nada, a não ser para pavimentação de rua. Guriri ia ser muito útil, sal sem sabor, para tapar os buracos dessas ruas. Simplesmente para isso. Não serviria para mais nada. E quando eu penso nisso aqui, irmãos, eu tremo na base, porque isso mexe comigo. Como é que está a minha salinidade? Será que eu tenho refletido a beleza, o esplendor desse Evangelho através da minha vida? Será que as pessoas estão sendo impactadas com o meu jeito de ser? Depois que eu encontrei Jesus, depois que Jesus começou a fazer parte da minha vida, depois que o meu espírito se uniu ao Espírito de Jesus e me tornei um cristão, como é que está a sua salinidade? Isso me preocupa. O cristão que perde a sua salinidade, ou seja, deixa de se assemelhar a Jesus, de resplandecer o seu caráter, conforme descritos nas bem-aventuranças.
não presta para nada, é inútil no reino de Deus. Olha para o teu irmão, você que está perto aí. Como é que está a sua salinidade? Pergunta para ele. Como é que está a sua salinidade? A sua vida tem impactado seus amigos, seus colegas, seus vizinhos? Irmãos, se a gente sair daquela redondeza ali da nossa vizinhança, vai fazer diferença naquela rua? Vai fazer diferença? Quantas vezes a gente ouve falar de alguém que partiu, e muitos naquela cidade até hoje falam da vida daquela pessoa. Fica registrada na mente e na consciência de muitos o valor daquela vida que contribuiu para refletir o caráter de Jesus. Que privilégio nós temos, irmãos, o de ser usado por Deus no meio de uma geração que não conhece o Senhor, não conhece seus princípios e valores, o privilégio de ser diferente, o privilégio de ser atraente, o privilégio de ser contagiante, inquietante, através do nosso estilo de vida. Isso é fantástico. Então, finalizo dizendo: seja um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Não aceite como servo de Deus menos do que isso. Em nome de Jesus, seja um cristão que tenha salinidade, que exale o aroma de Cristo. E você precisa orar, ir para o joelho, faça isso. E fale com o Senhor: Senhor, o que tem pedido de eu ser um aroma no meio dessa sociedade que se encontra em decomposição? Em nome de Jesus. Assim como Deus falou no meu coração, que Deus fale a você nessa noite. Amém?